Certinho. Vamos lá, pessoal. Nossa última aula. Deixa eu diminuir aqui o retorno. Nossa última aula. Chegamos ao fim. Esse conteúdo é um conteúdo bacana. É a parte 2 da eletroquímica, né? É a parte de eletrólise. Comentei um pouco na aula passada, mas vamos aprofundar nesta aula. Pessoal, lembrando, o pré-ENEM Unir está acabando, mas todas as aulas estão disponíveis para vocês, né, no YouTube. Vocês podem rever quantas vezes quiserem e aproveitem. A prova do ENEM é dia 17, primeira prova é dia 24, segunda prova tem tempo para revisar bastante, ok? Vamos lá. Hoje, aula de eletrólise e leis de Faraday. No que se baseia a eletrólise? Tudo certo? Tá. No que se baseia a eletrólise? Comentamos na aula passada que existia o processo espontâneo, correto? O processo espontâneo seria aquele processo onde o qual a DDP era positiva, onde era algo que ocorria naturalmente, beleza. Denominamos também que o processo espontâneo era uma reação química gerava energia elétrica, fechou? Através do potencial elétrico. Na eletrólise, o processo é considerado não espontâneo, vai ser o oposto. Em vez de eu ter a reação química gerando energia elétrica, vai ser a reação química absorvendo energia elétrica. Ou seja, a reação química vai ocorrer através da absorção de energia elétrica. Se não tiver absorção de energia elétrica, não tiver o consumo, não ocorre reação química. Fechou? Então vamos lá para a aulinha de hoje. Eletrólise. Tá bem tranquilo os slides, bem resumidinho. No que se baseia a eletrólise? Processo não espontâneo, consumo de energia elétrica. Acabamos de conversar. Pontos principais. Os cátions descarregam-se nos cátodos e os ânions descarregam-se no ânodo. Rodrigo, mas lá na pilha a gente só viu cátodos, não viu os ânions. Só viu os cátions, não viu os ânions. Calma. O processo de pilha, eu possuía o quê? Um cátion que ele ganhava elétrons e se tornava zero. Um elemento zero que perdia elétrons e se tornava cátions. Nas pilhas tudo se baseava de acordo com o cátion. Na eletrólise é tudo de acordo com os dois, o cátion e o ânion. Fechou? Ou seja, os dois vão buscar se tornar zero. Um vai oxidar e o outro vai reduzir. Cátodo, polo negativo. Lembra da pilha? Pão. Pão, lembra do pão? Lá na pilha, pão. Na pilha, o ânodo é negativo, onde ocorre a oxidação. Na pilha. Aqui, precisa lembrar do seguinte. É uma frasezinha. Eu amo pessoa mais ordinária. Vai lembrar essa frase. Enquanto na pilha você lembra do pão, na eletrólise você tem que lembrar do eu amo pessoa mais ordinária. É bem fácil de compreender e de lembrar, né, para algumas pessoas. Então, o que vai acontecer? Na eletrólise, o ânodo é positivo, onde ocorre a oxidação. Enquanto lá na pilha o ânodo é negativo, você vê que na eletrólise o ânodo é positivo, então inverte. Por que inverteu? Porque é o oposto, é um processo não espontâneo. Fechou? Então o que vai acontecer? O cátodo, ele é polo negativo. Lembra que lá na pilha o cátodo era polo positivo. Eletrodo em que há uma redução, o cátodo continua reduzindo? Continua. Fechou? O ânodo é polo positivo, lembra que na pilha é polo negativo. E o ânodo continua sendo uma oxidação? Sim. Fechou? Só muda o polo, é um polo inverso. Tranquilo? Vai inverter os polos. Então, o que vamos fazer com isso? Primeiro ponto. O que ocorre no eletrodo? O cátion metálico... O cátion metálico neutraliza-se na forma metálica. Ou seja, o cátion ele ganha elétrons. Lembra que o cátion em si, ele ganha elétrons para ocorrer o processo de redução. Fechou? De boa aí, né? Tranquilo. Lembra que o natural dele é perder de todos os cátions.
Mas o que ocorre na eletrólise é o oposto, ele tende a ganhar. Rodrigo, mas na pilha também ocorre o cátion ganha elétrons, mas lá do metal zero, liberando elétrons, doando elétrons. Olha o que vai acontecer aqui. Os cátions ganham elétrons. Ferro mais 2 ganha 2 elétrons, passando para ferro zero. O que ocorreu? Vamos lá. Diminuiu o NOx, correto? Diminuiu o NOx. Porque é passando de mais 2 para zero. Diminuir o NOx é um processo de quê? Redução. Fechou? É um processo de redução. Qual o polo? Lembra? Eu amo pessoa mais ordinária. E na eletrólise, o ânodo é positivo, onde ocorre a oxidação. Isso aqui é redução, o polo negativo. Pronto. Ao sódio, ganhando 1 elétron, se tornando sódio zero. Alumínio, ganhando 3 elétrons, se tornando alumínio zero. Se tornando alumínio zero. Então tem várias maneiras. Enquanto o ânion agora vai começar a ser estudado. O ânion simples neutraliza-se na forma de uma molécula biatômica. Muitas vezes o meu gás. Exemplo aqui, o cloro. 2 Cl-, íon cloreto. Produto, 2 cloros juntos. Gás cloro, ClCl. ClCl, ligação simples. Porque ocorreu a liberação de 2 elétrons. Então, ponto principal. O cátion vai ganhar elétrons e o ânion liberar elétrons. Fechou? Olha o que acontece agora. Eu passei de menos 1 para 0. Passei de menos 1 para 0. Aumentou o NOx. Aumenta o NOx. Se aumenta o NOx é uma oxidação. Se é uma oxidação, polo positivo. Lembra? Eu amo pessoa mais ordinária. Na eletrólise, o ânodo é positivo, onde ocorre a oxidação. Então aqui é o ânodo e aqui é o cátodo. Fechou? Você vê que tudo se completa praticamente, só inverter os polos. Vamos continuar. Eletrodos. Na eletrólise, diferente da pilha, lembra que na pilha os eletrodos tinham que ser do mesmo componente dos íons. Se eu tinha um eletrodo de cobre, tinha que ter íons cobre. Se eu tinha um eletrodo de zinco, íons zinco. Um eletrodo de alumínio, íons alumínio. Sempre assim dessa maneira. Pode? Pode. Certinho, continuando, gente, desculpe. Os eletrodos, lembrando, lá na pilha, a gente viu que eles necessariamente precisavam ser do mesmo material dos íons. Eletrodo de cobre, íons cobre, mergulhado numa solução de íons cobre. De zinco nos íons zinco e assim em diante. Na eletrólise, eles podem ser tanto inertes quanto ativos. Eletrodos inertes, exemplo, carbono, grafite e platina, eles não vão estar reagindo 100%, não vão ser parte da reação. Enquanto os ativos vão fazer parte da reação, dependendo dos reagentes. Exemplo, tem uma indústria no Peru que ela pega minérios, né, de uma montanha, coloca numa piscina de ácido sulfúrico e quer extrair o alumínio. Mas ela não quer usar o eletrodo de carbono, grafite nem de platina. Eles mergulham a placa de alumínio e colocam energia. Eletrólise. Colocou energia, os íons de alumínio vão ganhar os elétrons, vão partir para a placa de alumínio zero. Então vai ganhar mais massa. Fechou? Então, só uma curiosidade também. Ou seja, como vimos antes, os cátions vão receber os elétrons de volta. Por que de volta? Porque um elemento químico neutro, para se tornar um cátion, ele doou elétrons. Então, processo oposto, vão receber de volta. Fechou? Os ânions vão doar os elétrons que eles tinham recebidos. Os ânions eram aqueles átomos neutros que ganharam elétrons, se tornaram ânions. Porém, processo oposto, vão fazer o quê? Processo não espontâneo, doar. Fechou? Processo oposto. Então, a eletrólise é isso. Aí você tem 2 tipos de eletrólise para você lembrar e matar suas questões. A ígnea e a aquosa. Rodrigo, eu sempre me confundo a diferença das duas, nunca consigo compreender. A aquosa é um caos. Calma. Principal diferença das duas. A ígnea a gente pode chamar de uma eletrólise seca, enquanto a aquosa é uma eletrólise que contém água. Exemplo, eletrólise ígnea, íons obtidos a partir da fusão do eletrólito sólido. Ou seja, você pegar seu material, muitas vezes é um sal, e
Ocorreu o processo da sua fusão. Era sólido, passou para estado líquido. Pronto. Se você perceber, você não houve a adição de água. Quando ocorre a adição de água, eu denomino a eletrólise aquosa. Então, exemplo aqui. Eu tenho NaCl. NaCl sólido. Olha o que aconteceu. O que é esse delta aqui em cima? Aquecimento. Ocorreu um aquecimento. Aqueceu, puf, aqueceu. Separou como? Na+, estado líquido. Cl-, estado líquido. Você vê que não é estado aquoso, porque não tem água. Ocorreu o processo de fusão. Eu tenho o íon Na+ no estado líquido e o íon Cl- no estado líquido. Pronto. Rodrigo, mas beleza, não tem a água, então a eletrólise vai ocorrer com qual princípio? Ponto. Não vai ter competitividade. Como assim? Uma eletrólise, o cátion vai ganhar elétrons e o ânion vai doar elétrons. Fechou? Se você só tem um cátion na reação e um ânion, vai ser com os dois. Diferente da aquosa, que você tem 4 possibilidades. Então as coisas começam a se encaixar, correto? Começam a se encaixar. Então pensa da seguinte maneira, só deixa eu ver aqui o negócio. Ah, tá. Então pensa da seguinte maneira. Eletrólise ígnea. Você tem o seu composto, vai ocorrer a fusão do seu composto. Ocorreu a fusão do seu composto, pá. Ocorreu o quê? Dissociação. Dissociação líquido-líquido. Você vê que não tem água. Não tem água, você tem um cátion e um ânion. Você tem um cátion e um ânion. Lembra que os cátions vão ganhar elétrons, os ânions vão perder elétrons na eletrólise. Como você tem um cátion e um ânion, vai ter que ser esses dois apenas. Então, aqui, ó, o cloro doou elétrons. O cátion ganhou elétrons. Pronto. Pronto. Equação global. Formei o gás cloro e formei o sódio metálico. Fechou. Rodrigo, na eletrólise eu tenho que saber o potencial, calcular. Não, não se preocupe com o potencial. Na eletrólise não cai potencial. Fechou? Só na pilha mesmo, que eles cobram bastante. Então, caso caia também é só o somatório dos dois, tá? Mas enfim. Então você percebe o seguinte, eletrólise ígnea. Você tem lá um cátion e um ânion. Os dois vão tender a zero, os dois vão buscar ser igual a zero. O cátion vai reduzir e o ânion vai oxidar. Pronto. Fechou? Bem tranquilinha. Muitos alunos têm muita dificuldade, ó. Só um outro esqueminha aqui na ígnea. Exemplo aqui de NaCl, tá? Na+ aqui e Cl- aqui. O Cl- tendendo aí para onde? Para o meu eletrodo positivo. Lembra o seguinte, eu amo pessoa mais ordinária. Na eletrólise, o ânodo é o quê? Positivo, onde ocorre a oxidação. O Cl- está fazendo o quê? Aumentando o NOx ou diminuindo? Aumentando, está oxidando. Polo positivo, polo positivo. Fechou? Enquanto o sódio, passando de mais para zero, está reduzindo, polo negativo. Fechou? Só uma representação. Outra coisa importante. O meu metal aqui sendo formado vai aumentar a massa do eletrodo. Aqui vai permanecer inerte. Rodrigo, mas não vai formar o gás cloro? Vai. Mas o gás cloro vai para onde? Para a atmosfera. Então uma coisa pode ser feita, eles colocarem um tubo de ensaio aqui de cabeça para baixo. Que aí o gás cloro vai sendo armazenado aqui dentro. Ok? Então, uma outra dica importante. Os eletrodos na eletrólise só podem aumentar de massa ou se manter inertes. Nunca vai diminuir sua massa. Diferente da pilha, que pode aumentar ou diminuir. Fechou? Dica muito importante também. E na aquosa, como vai funcionar? Primeiro, na aquosa, o ponto-chave da aquosa é a competitividade. Por quê? Lembra do seguinte, a água, aqui está representada como duas águas, tá? Mas tanto faz, porque em vez de ser H3 ou mais, você pode colocar H+. A água, vou colocar aqui, ó, a água, ela tem o seu processo de autoionização, correto? Em H+, mais OH-. Aqui está representado H3O+, e OH-, mesma coisa. Tá bom? Que o H+, vai se unir com a água e formar o íon
hidrônio, H3 ou mais. Ou seja, a água em si já tem um cátion e um ânion ali. Aí você vai e coloca o seu composto. Também usando o exemplo aqui do sal. NaCl, sólido, mais água, solução aquosa. Na mais aquoso, Cl menos aquoso. Percebe o seguinte, não está mais líquido igual ao anterior, está o que? Aquoso, porque você tem a água ali como intermédio. Ah, Rodrigo, mas é só água ali. Não vai causar muita diferença? Vai. Daí para frente já é denominada eletrólise aquosa, porque em uma solução aquosa gera uma competitividade. Como assim? Lembra que aqui, ó, o Na+, Cl-, Na+, já é um cátion, Cl- um ânion. Por conta da água, você tem um cátion a mais e um ânion a mais. E no que isso vai tratar de fazer a diferença? Competitividade. Vai ter uma competição em quem vai oxidar e quem vai reduzir. Aí existe uma fila, que é a seguinte. O cátion, a ordem crescente é metais, família 1A, 2A, alumínio, hidroxila e os demais cátions. Rodrigo, anota pra gente. Calma, tá aqui no slide, ó. Cadê? Aqui, ó. Ou H-, não. Eu falei H+, ou H-? Eu falei H+, né? Fechou. O H- é no ânion. Ordem crescente. Família 1A, 2A, alumínio mais 3, H+, ou pode ser representado como H3 ou mais, tanto faz, e os demais cátions. Aí lembra do caso anterior, a gente tinha sódio e tinha hidrogênio. Tinha sódio e tinha hidrogênio. O sódio, ele é família 1A. Se é ordem crescente, ele tem a menor prioridade possível. Enquanto o H+ está aqui. O H+ vai ser a prioridade antes dos demais cátions. O que são demais cátions? Prata, manganês, assim em diante. Ouro. Então, o que vai acontecer? Entre hidrogênio e sódio, quem vence a competição? O hidrogênio. Então, dos meus cátions que eu possuo aqui, o hidrogênio e o sódio, quem vai ganhar? Hidrogênio. Então, sei que eu vou formar o gás hidrogênio. Fechou? E dos meus ânions, Rodrigo? Tem outra fila. Ordem crescente dos ânions. Crescente. Oxigenados, flúor menos, hidroxila e não oxigenados. Porém, o que tem maior prioridade, sem pegadinha, é o HSO4 menos, é o bisulfato. Não confunda com o sulfato, é o HSO4 menos. O sulfato é SO4 menos 2. Ordem crescente. Lembra lá dos ânions que eu tenho naquele exemplo anterior. Quais são? Eu tenho a hidroxila e tenho um Cl-. O Cl- vai se englobar onde? Em não oxigenados. Então, qual tem maior prioridade? O Cl- ou o íon OH-? Cl-. Então, você vai formar o quê? O gás hidrogênio. Gás hidrogênio e gás cloro. Pronto. Sei que os meus dois produtos vão ser este a partir da eletrólise. Ou seja, se eu colocar um sal de cozinha, que é o cloro de sódio, na água, solução aquosa, né? Colocar energia, vou formar dois compostos. Colocar os eletrodos, formar dois compostos. O gás hidrogênio e o gás cloro. Pronto. Vai sair o gás hidrogênio para a atmosfera e o gás cloro também. A não ser que eu coloque tubos de ensaio para conter os gases. Rodrigo, eu posso afirmar que vai ter na solução íon sódio e íons OH-? Pode. Você até pode ir além. Pode falar que sua solução é puramente hidróxido de sódio. Pronto. Olha que coisa linda. Porque se o gás hidrogênio vai sair, o gás cloro vai sair, vai sobrar o quê? Íons OH- e íons Na+, hidróxido de sódio. Fechou? Então, principal diferença de eletrólise aquosa e eletrólise ígnea. A ígnea, você não tem água. Você vai ter um cátion e um ânion. O cátion vai reduzir, o ânion oxidar. Pronto. Na eletrólise aquosa,
você tem 2 cátions e 2 ânions, aí tem a competitividade. Qual dos cátions vai reduzir e quais dos ânions vai oxidar. Fechou? Sempre dessa maneira. Rodrigo, mas confunde muito. Você tem que lembrar da filazinha. Ok? Outro exemplo aqui. Olha só. Aqui eu tenho da água normal, né? A semi-reação de redução. Está oposto a alguma coisa aqui? Deixa eu conferir. Aqui eu tenho o que? Cadê? Ah, aqui é o exemplo anterior, PNaCl. Já fizemos. Olha aqui, ó. Esse aqui, com nitrato de prata. Vamos fazer o passo a passo. Nitrato de prata, né? AgNO3. Vamos lá. Eu vou ter o Ag mais aquoso mais NO3 menos aquoso. Fechou. Como é aquosa, eu tenho a água. Eu vou ter o H mais aquoso e o OH menos aquoso. Pronto. Pergunta, qual dos 2 cátions tem maior prioridade? Lembra que a ordem dos cátions é como? Família 1A, 2A, alumínio, hidrogênio e demais cátions. A prata não é 1A e 2A, então ela se enquadra em demais cátions, então ela é quem vai reduzir. Pronto. Qual que vai ser dos ânions? Nitrato e hidroxila. Lembra que a ordem dos ânions é oxigenados, flúor, hidroxila, não oxigenados e o bisulfato. Qual dos 2 tem maior prioridade? Oxigenados entra o nitrato, mas na frente dele tem a hidroxila. Então, vai ser a hidroxila, que a hidroxila forma gás oxigênio. Fechou? Então, o que vai acontecer? Reação catódica. Ocorre no cátodo, cátodo ocorre redução, redução vai ser o ganho de elétrons. A prata vai ganhar elétrons, se transforma em prata zero, redução. Reação anódica, onde ocorre a oxidação, liberação de elétrons. Pá, hidroxila, que é quem tem prioridade, vai se transformar em água e O2. Aí só fala que forma só gás oxigênio, tá? Tanto faz. A água aqui, ela vai instalar em modo aquoso, então whatever. Com a liberação de 2 elétrons. Reação global aqui. Ou seja, pode ver que é bem tranquilo. Você vai olhar o seu composto, fazer sua dissociação e fazer a sua ionização. Olhou os 2? Qual dos 2 cátions tem prioridade e qual dos 2 ânions tem prioridade? Fechou? Outro exemplo. Rodrigo, uma pergunta. Um professor meu disse o seguinte, que eu preciso apenas lembrar dos cátions, que o ânion vai ser sempre o oposto. Exemplo aqui, não pode ser o nitrato, vai ter que ser hidroxila, o oposto. Não fique com isso na cabeça, é errado. Isso é um pensamento muito antigo e... Cara, é um... Errado. Já que é uma questão que... Aqui, trouxe a pegadinha. Cuidado com essas afirmações de alguns professores antigos. Olha esse caso aqui. Sulfato de magnésio. Vamos lá, fazer aqui em cima. Então, tem o MgSO4. Sulfato de magnésio. Ocorreu a separação em Mg mais 2 mais sulfato menos 2. Fechou. Tem a água, H2O. Ionização em H+, mais OH menos. Fechou? Pode fazer aqui uma cruzadinha, né? Qual dos 2 cátions e qual dos 2 ânions. Cátions, família 1A, 2A, 1A, 2A, alumínio mais 3, hidrogênio e demais cátions. O magnésio é a família 2A. O hidrogênio está lá com maior prioridade. Então, você vai formar gás de hidrogênio. Se você fosse no pensamento de alguns professores que falam que, só lembrar do cátion, o outro vai ser o oposto, na sua concepção é o quê? Era para ser hidrogênio e sulfato. Vamos ver a ordem dos ânions? Oxigenados, flúor, hidroxila, oxigenados, flúor, hidroxila, não oxigenados e o bisulfato, que é o HSO4-. Quem vence a competição? Hidroxila.
Então, vou formar o gás oxigênio. Você vê que não foi o oposto. Então, cuidado. Então, lá você vai ter uma solução de sulfato de magnésio. Fechou? Os dois que vão formar o gás oxigênio e o gás hidrogênio. De boa? Só um segundo. Opa, certinho já, pessoal. Desculpa, estavam me ligando, tá? Então, continuando, cuidado. Então, neste caso aí, formou o gás oxigênio e o gás hidrogênio. Pronto. Fechou? Fica bem tranquilo, né? Então, a principal diferença da ígnea para a aquosa. A aquosa você tem a relação da água. Você vai ter a competitividade, vai ter íons H+, e íons OH-. Fechou? E o solto que você adicionar. Então, fechou. Continuando, tem um ponto muito importante. Mas antes, vamos fazer uma questãozinha? Ó, questão Enem 2017. Vamos lá. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção de gás cloro. Deu uma ideia. E do hidróxido de sódio. A partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Opa! Falou solução aquosa de cloreto de sódio. Eu sei que eu vou ter o íon Na+, mais o íon Cl-. Falou solução aquosa. Eu sei que eu vou ter o H+, e o H-. De cara você já sabe o quê? Entre sódio e hidrogênio, formar gás hidrogênio. Entre cloro e hidroxila, formar gás cloro. Por isso que ele fala que é a obtenção de hidróxido de sódio. Olha aqui, ó, em amarelo. Você vai obter o quê? Hidróxido de sódio. Viu? De boa. Aí, vamos lá. No processo eletrólito ilustrado, o produto secundário obtido é... Produto secundário, por quê? Ele falou aqui gás cloro, falou hidróxido de sódio. Qual que é outro produto? Gás hidrogênio. Hidrogênio molecular. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Letra D. Muito fácil a questão, bem tranquila. Só precisar ter um tchan. Ó, outra questão. Enem. Cara, essa parte é do livro do tio Tungstênio, muito legal. Eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos. O oxigênio em um eletrodo e o hidrogênio no outro. Opa, falou sobre a obtenção de gás hidrogênio e gás oxigênio. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. Então você vê que ele falou que 1 volt é necessário para formar tudo isso. O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente na obtenção de ouro a partir das pepitas. Não. Nas pepitas você faz o aquecimento. Obtenção de calcário a partir das rochas. Também não. É a decomposição comum. Obtenção de alumínio a partir da bauxita. Interessante. Obtenção de ferro a partir de seus óxidos. Obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. E aí? O que vocês me dizem? Ouro não pode ser, porque nas pepitas só sofre o aquecimento. Calcário é uma decomposição espontânea. Obtenção de alumínio a partir da bauxita. Bauxita é um minério, tem alumínio. Eu tenho que tornar o alumínio que vai estar lá, muitas vezes mais 3, para alumínio 0. Beleza. Ó, ferro. A obtenção de ferro a partir de seus óxidos. Cara, a partir de seus óxidos tem oxigênio. Pode ocorrer o quê? Um aquecimento comum. Exemplo, a hematita. Obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. Não, isso aí é o ciclo de Bosch. Então, a mais completa é a letra C. Vou confirmar aqui. Como é que eu vejo? Tem que tirar isso aqui. Letra C. Rodrigo, eu tenho que lembrar, cara, ouro. Falou de ouro, falou de pepita, lembra que é só aquecimento. Porque o ouro tem um alto ponto de fusão. Calcário. Vem do carbonato de cálcio, que se decompõe em óxido de cálcio mais CO2.
Alumínio, comentei com vocês ainda industrialmente falando. Fechou? Mas questão bonita. Tem alguma? Não. Vamos entrar em leis de Faraday, temos 10 minutos. Só deixa eu diminuir aqui minha câmera. Pessoal, leis de Faraday é tranquila. Leis de Faraday é prática, vocês têm que praticar. Vocês vão ver. O que é a lei de Faraday? É um estudo quantitativo. O que vimos em eletrólise foi um estudo qualitativo. Determinar o que era cada coisa, mas não a quantidade. Agora, a lei de Faraday, a gente tem que falar o quê? A quantidade em específico de cada coisa formada. Então, são leis que vão te ajudar a compreender as massas, volumes de umas substâncias que vão ser formadas em específico. Primeiro ponto, primeira lei de Faraday. Primeira lei de Faraday, a massa de uma dada substância obtida nos eletrodos em um processo eletroquímico é diretamente proporcional à quantidade de carga. Ou seja, o que ele chama, tá aqui, é a quantidade de carga. E a massa é algo diretamente proporcional. Q, M, 2Q, 2M, 3Q, 3M. Rodrigo, esse Q pode ser calculado como? O Q é igual à intensidade da sua corrente vezes o tempo, que tem 100 segundos. Pronto, esse é o seu Q, e a intensidade em 100 amperes, tá? Esse é o seu Q e é o seu valor em Coulomb. Fechou? Ou seja, é uma relação direta. Exemplo. Isso é na segunda lei, mas já vou comentar. Faraday determinou o seguinte, que para cada 1 mol de um composto, precisava de 96.500 coulombs. E como que ele determinou esse Q? A intensidade vezes o tempo. Então, são coisas diretamente proporcional. Então, sua primeira formulazinha é essa aqui. Q é igual a I vezes T. Sua primeira formulazinha. Fechou? Agora, diante da segunda lei, ele estabeleceu uma constante, onde, para cada 1 mol, eu utilizo uma relação de Q igual a 96.500, que está ligado diretamente à quantidade de elétrons. Rodrigo, mas aqui ele colocou E. O que é o E? O E é a sua massa molar sobre o seu número de elétrons, ou o seu NOx. O E seria a sua quantidade de energia por espécie química. Seria a sua quantidade de energia ali enfatizada. E ele enfatizou, mostrou que era diretamente ligado à sua massa. E, M, 2E, 2M, 3E, 3M. Ou seja, tanto a primeira lei quanto a segunda lei fizeram uma relação com a massa. Correto? Então, você pode fazer uma outra fórmula? Pode. Você tem a relação que cada 1 mol está para 96.500 coulombs. Você trazer a fórmula o quê? Que a massa é igual ao E vezes o T vezes o I sobre 96.500. Essa aqui é a sua fórmula mais completa que você tem para eletrólise. O resto é interpretação. Sua massa é igual a E, que é a sua massa molar sobre o seu NOx, vezes o T, que é o seu tempo, vezes o I. Porque se você parar para pensar, I vezes T dá o quê? I vezes T dá Q. Então aqui é o meu Q. É tudo diretamente ligado. Ok? Rodrigo, mas como isso vai se aplicar? Aqui está como chegou na fórmula. Por quê? Relacionou que 96.500 é para cada 1 mol de elétron. Q, que é este meu C, que ele colocou. Q, quantidade de carga, quantidade de energia. C, 96.500 coulombs, uma constante, que ele também pode falar que é 1 Faraday, relacionado diretamente com M. Então, fazendo uma relação direta, obteve-se a fórmula. M é igual a E vezes I vezes T, 96.500, porque Q é igual a I vezes T. Rodrigo, mas como que eu vou aplicar? Você vê que é tudo direto, né? Questão aqui do Enem. Olha só. O que vale é a interpretação. Eletrólise é tranquilo, mas você tem que interpretar. A eletrólise é muito empregada na indústria, com o objetivo de reaproveitar partes dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Caraca, bem bom rendimento.
Pode ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações. Sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que um processo de recuperação de cobre puro, então ele quer cobre puro, seu produto ele quer cobre zero. Tenha se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre. Fechou. Durante 3 horas. Tempo. 3 horas. Empregando-se uma corrente elétrica igual a 10 amperes. E intensidade da corrente, 10 amperes. A massa de cobre puro recuperada de aproximadamente, vamos lá. A solução foi sulfato de cobre. Então, sabe que está vindo cobre mais 2. Vai ganhar 2 elétrons e se transformar em cobre zero. Rodrigo, eu posso colocar na fórmula direto? Pode, à vontade. Lembra que o tempo é em segundos. Então, se você for usar massa igual ao E vezes o T vezes o... Pessoal, está bem feio porque eu estou fazendo pelo mouse, né? É complicado. A massa seria... O que é o E? É a massa molar sobre o número de elétrons. Massa molar do cobre é 63,5. 63,5 sobre 2 vezes o tempo que tem que ser em segundos. Então fica 3 vezes 3.600 vezes a intensidade, 10. Tudo isso sobre 96.500. Pode fazer isso. Quer ver? Vamos fazer aqui. 63,5 dividido por 2 vezes 3 vezes 3.600 vezes 10 dividido por 96.500. 35,53. Pronto, D. Rodrigo, mas cara, ficou muito grande o cálculo. Tem outro modo? Tem, com certeza. Tem, com certeza. Como? Primeiro ponto. Tem que lembrar que cada 1 mol do composto está ligado diretamente com um Q, que é 96.500. E esse Q é multiplicado pela quantidade de elétrons. Como tem 2 elétrons, vezes 2. Fechou. 1 mol do composto vale quanto? 63,5 gramas. Então, posso substituir 1 mol e usar 63,5 gramas. Qual Q que eu tenho? Q é igual a I vezes T. Correto? Q. Intensidade, 10. Tempo. Vai ficar 3 vezes 3.600, 10.800. 10.800. Vai 108.000, correto? Então, se eu tenho 108.000 aqui, qual é o meu X? Chega na mesma coisa. Caso você esqueça da fórmula, faz a relação. Ficou isso aqui vezes 10, vezes 63,5, dividido por 96.500 vezes 2, né? Tem um parênteses aqui? Não tem. Mas vai dar o mesmo resultado. Eu estou usando a calculadora do computador. Então, tem várias maneiras de você fazer. Rodrigo, posso anular os zeros aqui? Pode, à vontade. Ó, 96.500 vezes 2, 193.000. Então, exclui isso aqui, usa 193.000. Pode simplificar. Correto? Só deixa eu colocar aqui o negócio. Fica 108 vezes 63,5 dividido por 193. Isso aí. Você pode simplificar os 3 zeros com os 3 zeros. Vai ficar 108 vezes 63,5 dividido para 193. 35,3. Chega no mesmo resultado. Isso aqui foi uma relação que é reagente 3. Sobre as proporções diretas. Mas que você também pode utilizar a fórmula. Ok? Então tem várias maneiras. E não vai dar tempo de fazer as outras. As outras também são sobre a parte 1 que eu acabei de dar e essa outra parte de cálculo. Peço que vocês tentem fazer essa última aqui, que é muito importante. Essa última aqui é muito bacana. Lembre-se do seguinte, ó, vamos ler, tem alguns minutos. Fazendo-se passar uma corrente elétrica de 5 amperes, deu tempo, ou deu intensidade. Por 250 ml de uma solução, deu volume de níquel 2 mols por litro. Deu a concentração. Constatou-se decorrido o intervalo de tempo que a concentração da solução reduziu-se à metade. Então faz o seguinte. Essa questão é muito bonita. Por quê?
ele tinha uma concentração, um volume. Então, concentração e volume, você consegue encontrar quantidade de mols. Se reduziu-se a metade de concentração, é a metade do número de mols. Então, você já leva um tchan. Já sabe o quanto que foi quanto que foi gerado, formado. Então, essa questão é bem bacana. Busquem fazer. Fechou? Se eu não me engano, a resposta é B. Eu coloquei para vocês aqui. Ah, tem resolução. Coloquei a resposta aqui. Não coloquei a resposta? Tá ali, tempo, 9.150. B. Tem resolução no final. Tem várias maneiras de fazer. Tente fazer. Ok? Pessoal, eu sei que foi corrido. Eu sei que é complicado a questão de 40 minutos para praticamente cada assunto. Mas revisem, busquem fazer exercícios. Vai dar tudo certo. Eu acredito em vocês. E quero ver vocês na Federal. Fechou? Então espero que tenham gostado do projeto. Espero que eu possa ter ajudado em alguma questão. Desculpe se eu fui muito direta, porque acaba sendo muito conteúdo por pouco tempo. E acaba sendo isto. Precisando, estamos aí. E uma boa sorte. E a vaga na Federal já é sua. Eu acredito em você.